De qualquer forma, raiva significa morte. A história da humanidade contra várias doenças que assolam é uma de limitações e sucessos. Nenhuma doença demonstra isso melhor do que a raiva, uma doença que tira a vida de entre 55 mil e 70 mil pessoas a cada ano. É uma doença que evoca imagens de agressão, de bocas espumando e de um destino de morte certa. Quando a doença atinge o cérebro da vítima, há pouca esperança de sobrevivência. De fato, somente 6 pessoas sobreviveram à doença após ela infectar o sistema nervoso. No vídeo de hoje, vamos abordar os fatos da doença e como temos buscado controlá-la, e o que mais precisa ser feito para derrotá-la. A raiva é um vírus da família Lissa, que significa raiva. É um vírus neurotrópico, o que significa que prefere atingir o sistema nervoso da vítima. O vírus da raiva pode se apresentar amplamente como um dos 2 tipos, raiva furiosa e raiva paralítica. A raiva furiosa é a mais comum e representa cerca de 80% dos casos. A raiva furiosa apresenta sintomas como hidrofobia, que é o medo de água, e ocasionalmente aerofobia, que é o medo de ar fresco, juntamente com hiperatividade. Após o surgimento dos sintomas, a morte geralmente ocorre em poucos dias devido a um ataque cardíaco. A raiva paralítica representa cerca de 20% dos casos e é um processo mais longo do que o da forma furiosa. Os músculos gradualmente paralisam a partir do ponto de infecção. A vítima, então, entra em coma até que, eventualmente, morre de falência de órgãos ou colapso cardiovascular. Em ambos os casos, a morte é dolorosa, com o paciente sofrendo danos massivos em suas faculdades. A raiva é geralmente transmitida para humanos por mordidas ou arranhões de animais infectados, principalmente cães e morcegos, mas também pode ser disseminada por outros mamíferos de sangue quente, como gambás e cavalos. O vírus se espalha através da saliva, que então entra através da ferida. A princípio, a vítima não apresentará nenhum sintoma, pois o vírus da raiva estará em seu período de incubação. Durante esse período, ele se replicará lentamente e se espalhará pelos tecidos musculares da vítima. Devido aos baixos níveis do vírus e à localização, ele é ignorado pelo sistema imunológico do hospedeiro, o que é por isso que se mostrará fatal. O objetivo do vírus da raiva é crescer e eventualmente se espalhar para o sistema nervoso periférico e central de uma pessoa. Durante esse período, os sintomas iniciais da raiva geralmente incluem febre, dor e formigamento ao redor da ferida. Uma vez no sistema nervoso, ele se espalhará rapidamente, visando alcançar o cérebro. Em seguida, passará pela barreira hematoencefálica, segura do sistema imunológico, que pode ser difícil de atravessar. Mesmo que as células T consigam atravessar a barreira cerebral, o vírus da raiva é capaz de reagir e matar as células defensivas. Uma vez que o cérebro está infectado, o vírus causará encefalite, pois o vírus afeta a glândula pituitária, o tronco cerebral e o hipotálamo, todas áreas-chave para regular o comportamento de uma pessoa. A maneira como o vírus afeta o cérebro da vítima antes da morte geralmente resulta em comportamentos estranhos, com o objetivo de espalhar a doença. A vítima produzirá excesso de saliva, pois este é o vetor para a propagação do vírus. A hidrofobia significa que a vítima não beberá água, o que significa que a saliva infectada permanecerá na boca e ao redor dela. Comportamento agressivo, especialmente em animais, muitas vezes resulta na vítima mordendo ou atacando, infectando outros. Todo esse processo pode levar de 1 a 3 meses, sendo a maior parte desse tempo o período de incubação, embora haja casos relatados de incubação que duram até 1 ano. A humanidade tem conhecimento da raiva há pelo menos 4.000 anos, sendo compreendido na Mesopotâmia que as mordidas de um cão raivoso eram as culpadas. Os primeiros tratamentos para a doença incluíam um emplastro feito de pano e pele de hiena até um crânio de um homem enforcado.
Um remédio popular envolvia cauterizar a ferida com uma chave de São Huberto aquecida. Acreditava-se que São Huberto era capaz de curar a doença, e por isso, efígies foram construídas para afastar a doença com a chave aquecida para cauterizar a ferida. Outros acreditavam que a causa eram vermes que viviam na boca e, se fossem cortados, curariam a doença. Em algumas partes da Índia, ainda se acredita que uma pessoa mordida por um cachorro será impregnada por um cachorro, no que é chamado de síndrome da gravidez canina. A hidrofobia e outros sintomas são incorretamente atribuídos aos filhotes crescendo dentro do abdômen, com tratamentos focados na remoção desses filhotes ao invés da possível raiva. Nenhum desses tratamentos foi eficaz, e a raiva provou ser fatal em todos os casos. O avanço no tratamento da raiva foi desenvolvido em 1885 por Louis Pasteur e Pierre-Émile Roux na criação de uma vacina. A vacina foi coletada das espinhas de coelhos infectados. O tecido do nervo espinhal era seco por vários dias, antes de outro coelho ser inoculado com a cepa mais fraca. O processo foi repetido até que eles tivessem acesso a cepas de potências variadas. Esse material, então, era injetado em uma pessoa infectada, com reforços das cepas mais potentes a seguir. O método de Pasteur provou ser altamente eficaz, e a prática logo se espalhou por toda a parte. Desde sua criação, a vacina contra a raiva foi aperfeiçoada, mantendo o processo similar. Uma vez mordido ou arranhado por um animal raivoso, é vital que se procure assistência médica imediatamente. O primeiro passo é lavar a mordida ou arranhão por pelo menos 15 minutos. Embora isso não previna completamente a infecção, reduzirá a carga viral. Também é importante notar qual espécie de animal deu a mordida ou arranhão. Lembre-se, quanto mais perto do cérebro for a mordida, mais rápido o vírus o alcançará. No caso de mordidas de morcegos, devido aos seus pequenos dentes, pode-se nem mesmo estar ciente de que foi mordido, o que significa que errar pelo lado da cautela é o melhor a fazer. Durante o período inicial de incubação, é quando o afetado precisará receber o curso da vacina. Isso permitirá que o sistema imunológico da pessoa seja capaz de destruir o vírus e evitar a morte. A eficácia da vacina contra a raiva é quase de 100%. Além de vacinar humanos, vários programas foram realizados para vacinar animais selvagens e cães domesticados. Esses esquemas tiveram êxito na Europa e América do Norte, onde os casos e mortalidade estão muito baixos. Se, no entanto, uma pessoa for infectada e não procurar tratamento, há uma chance incrivelmente pequena de sobrevivência. Um procedimento, apelidado de Protocolo de Milwaukee, envolve um paciente que desenvolveu sintomas de raiva, sendo induzido a um coma. O objetivo é reduzir a função cerebral para retardar a propagação da doença, dando ao sistema imunológico reforçado uma chance de combater o vírus. Apenas 6 pessoas sobreviveram ao vírus por meio deste método, cuja eficácia é duvidada por alguns que temem que a dependência do protocolo prejudique o desenvolvimento de outros tratamentos. Apesar da existência das vacinas, dezenas de milhares ainda morrem do vírus a cada ano, com cerca de 1/3 das mortes ocorrendo na Índia. A maioria das mortes na Índia são de crianças com menos de 15 anos, com mordidas passando despercebidas, não relatadas e não tratadas. A prevalência de desinformação sobre a síndrome da gravidez canina e a falta de acesso à vacina são os principais responsáveis pelas altas taxas de mortalidade dessa doença prevenível. Embora a raiva tenha se tornado tratável, os persistentes problemas de desigualdade médica e a falta de educação ou conscientização sobre a doença permitem que o vírus tire a vida de dezenas de milhares de pessoas a cada ano. No mundo de hoje, um arranhão ou mordida de um animal raivoso não é mais uma sentença de morte, pelo menos no mundo desenvolvido. Para o mundo em desenvolvimento, ainda há trabalho a ser feito. A Organização Mundial da Saúde
tem como meta erradicar as infecções por cães até 2030, sendo estes responsáveis por 99% das infecções. No entanto, a raiva continuará sendo uma das doenças mais devastadoras da história humana, devido à sua taxa de mortalidade de 100% antes do desenvolvimento do tratamento com vacina. As mortes hoje devem ser um lembrete da vital importância da educação e do acesso à medicina, enquanto o sucesso nos lembra que é possível prevenir tantas mortes e sofrimentos desnecessários. Obrigado.